Boa noite, começando mais um Poder RS aqui na Ubra TV, nesta terça-feira um pouco diferente, dedicada à saúde. A gente vai ter duas entrevistas, duas conversas que tem a ver muito com a área da saúde, que é uma das áreas prioritárias aqui no Poder RS, tanto que tem o apoio do CREMERS. Você sabe que o CREMERS é quem cuida da boa medicina para todos nós. E vou misturar aqui um pouco a quarta-feira da inovação, porque a nossa primeira entrevista tem tudo a ver com saúde, mas tem tudo a ver com inovação. Eu estou recebendo aqui o Ivan Martins, ele é CEO e fundador da Rapidoc Telemedicina. Daqui a pouco a gente vai falar muito sobre esse serviço, que está sendo considerado um serviço de telemedicina premium, não só no Brasil, no exterior também. Boa noite, Ivan. Olá, boa noite, Orestes. Gostaria de primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui na TV Ubra, participando do seu programa, e também mandar um abraço aí a todos os telespectadores que nos acompanham aqui e dizer que para nós é uma alegria poder falar um pouquinho de empreendedorismo, né, contar um pouquinho das nossas dores e como chegamos até aqui. E é uma alegria estar com você hoje aí. A alegria é toda nossa, e é isso, a gente vai falar de empreendedorismo, de saúde e de inovação. Três dos temas mais caros aqui para mim, para o Poder RS e para a nossa audiência que adora falar, que adora ouvir histórias desses três. Eu quero começar, antes da gente falar da Rapidoc, que está fazendo um grande sucesso, e um sucesso aqueles, né, exponenciais, como a gente diz, no setor, no ecossistema de inovação. Eu quero que tu diga de onde é que tu veio, quem é o teu sócio, e tu pode, inclusive, começar falando um pouco do teu livro. O título do teu livro é Quero Ser Empreendedor, e agora? E tu saiu lá de Gravataí, a tua startup, né, saiu de Gravataí. Então começa falando sobre esse livro. Quantos anos tu tem? Tu já tem história para contar? Ótimo, obrigado, Orestes. Vamos lá, bastante pontos aí para a gente comentar um pouco. Então, na verdade, esse livro, né, ele foi escrevi ele em 2017. Quantos anos tu tens? 40 anos. 40 anos. Já exato. Em 2017, então, 6 anos atrás, já exato. Escreveu um livro contando aí como é que é ser empreendedor. Exatamente, porque eu comecei a empreender com 17 anos. Né? No ano 2000, foi quando comecei o meu primeiro empreendimento, né? Que é uma empresa de ERPs para indústrias, chamada College Sistemas, que aí foi, com outros sócios, comecei a, digamos assim, me aventurar nesse mundo do empreendedorismo. Né? Que é natural de onde? Natural de Parobé. De Parobé. Isso, Rio Grande do Sul. E de onde é que veio essa veia empreendedora? Isso é muito comum nos Estados Unidos, eu sempre falo aqui, né? Lá tem esse incentivo aos jovens começarem a empreender desde cedo. Mas aqui no Brasil não tem muito isso. Aqui o incentivo é para estudar, talvez passar num concurso público, né? Ou se a família tem algum empreendimento aí, seguir os passos da família. De onde é que veio essa tua inspiração para empreender? Ótimo. Ela veio de casa, na verdade, né? Com 10 anos, 11 anos aproximadamente, comecei a trabalhar no empreendimento da minha mãe, né? A dona Vera, lá de Parobé, que teve uma loja de roupas por mais de 30 anos. E ali comecei a ver na prática as dores de empreender um negócio, né? E criar um negócio do zero. Nesse caso era um comércio. E ali foi eu sempre digo, ali foi a minha primeira escola de empreendedorismo e aprender a vender. Uhum. Né? E ali, desde então, comecei a estudar tecnologia, trabalhei em alguns empregos, né, de desenvolvimento de sistemas, até que em 17 anos, em Novo Hamburgo, com outros sócios. Mas trabalhou em outros empregos antes dos 17, tu é precoce. Exato, comecei exatamente, com 14 eu era... responsável, apoiava o CPD, né? Esse termo nem é usado hoje, né? O Centro de Processamento de Água, o setor de TI, né? Da Prefeitura de Parobé. Foi meu primeiro emprego fora de casa, com 14 anos, né? E aí depois trabalhei em mais uma empresa de software na região, e aí cheguei então aos 17, começando a participar do nascimento de um empreendimento em Novo Hamburgo, chamado College Sistemas, e aí fomos levando esse empreendimento para várias regiões do Brasil e também para o exterior, até que chega um momento, então, ali nos idos de 2015 e 2016, me reunindo com um grande amigo de longa data, Lucas Bá, né? E nós queríamos muito empreender na área da saúde. Né? E foi aí que começou a nossa história da Rapidoc Telemedicina. Por que vocês queriam empreender na área da saúde? Excelente. Eu queria nós queríamos empreender na área da saúde, falando de mim principalmente, eu queria muito empreender nessa área, porque desde cedo, desde sei lá que idade, meu sonho era ser médico.
né? Meu sonho era ajudar as pessoas através da medicina, né? E só que não foi possível, né? Não havia dinheiro, né, para fazer a faculdade na época, né, de medicina. E enfim, foi uma coisa que foi, como se diz, guardado ali no fundo do baú, né? Essa ideia, esse sonho, né, esse anelo. E até que chegou esse momento de, puxa, vamos... porque eu até então eu empreendia na área industrial, né? E aí queríamos muito empreender na área da saúde e ajudar as pessoas. Mas o primeiro empreendimento de vocês não é a Rapidoc, é o que vocês chamam de um Uber da saúde. O que era isso? Exato, ali foi quando na verdade nós queríamos, Orestes, trabalhar com telemedicina lá em 2015, né? Já tinha essa vontade? Tínhamos essa ideia, esse projeto, fomos atrás de vários investidores na época. Onde quase ninguém falava em telemedicina, era quase um escândalo falar em telemedicina. Não, naquela época era considerado um crime médico, né? Atender remotamente. É verdade, isso faz só 8 anos. Exato, só 8 anos atrás. E naquela época eu dizia aos investidores, vamos fazer esse projeto, porque em algum momento isso vai ser possível. É mesmo? Exato, e aí eles, não, como é que nós vamos investir numa coisa que não sabemos o dia que vai acontecer? Mas eu falei, está logo ali, né? O empreendedor tem isso, a gente vê muitas vezes o que os outros não estão vendo, digamos assim. Antecipa a realidade. Exato, e ali isso vai acontecer, isso é um fato. Não, mas como é que a gente vai investir? Não tem prazo, que prazo? Não há prazo. Então nós tivemos que rever a ideia e aí começou então a Rapidoc, ou Doutor Rápido, né? Dr. Rápido, né? Então aí veio a ideia... Aí que veio o nome, né? Então. Aí que veio o nome da empresa, que era, poxa, já que não dá para ir por vídeo, que seria rapidíssimo, né? Vamos fazer o médico ir na casa da pessoa, rememorando os tempos do famoso médico da família, Dos médicos da família, que até tem, mas não com tanta força ainda, infelizmente. Antigamente era isso. E aí tu estava em Parobé ainda ou já veio para Gravataí? Quando é que tu chega em Gravataí, como é que monta essa startup em Gravataí? Exato, ela começou em Novo Hamburgo, né? Na verdade, começou quando eu morava em São Paulo, que eu fui a São Paulo morar lá para expandir meu outro negócio, voltei para Novo Hamburgo e ali começamos o processo da Rapidoc. Inicialmente nesse formato Uber dos médicos, que foi como nós ficamos conhecidos na época, né? Foi interessante que abriu muitas portas, né? Porque foi algo que chamou muita atenção na época. Então o paciente chamava um atendimento, era um aplicativo? Era um aplicativo. Era um aplicativo, vocês colocavam o médico dentro de um carro e levavam até o paciente. É isso. Por isso que era o Uber dos médicos. Exato. E o usuário pagava com cartão de crédito e monitorava a chegada do médico pelo mapa. E já era esse nome Rapidoc? Já era esse nome Rapidoc. Exato. Quanto tempo funcionou assim? Funcionou uns 2 anos assim. E só em Novo Hamburgo? Não, ele funcionou em quase todos os estados do Brasil, esse serviço. Exato, esse serviço ele teve um alcance grande, porém ele financeiramente ele não foi viável, né? Porque o valor que o médico queria para ir até a casa de uma pessoa era um valor em que estávamos posicionando o serviço quase numa classe A. Claro, né? Imagina, tem deslocamento, o tempo do médico. Exato. Imagina um grande centro como São Paulo, perdeu a tarde inteira. Claro. Então aquilo ficou... Ou seja, havia fornecedores querendo fazer, médicos querendo fazer esse serviço, né? Mas era um serviço, então, de elite. De elite. Então o custo certamente era caro para o paciente também. E certamente tem público para tudo, né? Receber o médico em casa sempre é bom. Com certeza. E aí a ideia, financeiramente, o negócio não... Como falamos assim, né? De maneira popular, o negócio não parou em pé, né? Ou seja, não foi possível, né? E aí nós tivemos que fazer o que se fala muito no mundo das startups, que é pivotar, né? Mudar o nosso negócio. E aí fomos, sim, mudando ele de vários formatos que foram alternando entre uma espécie de uma fábrica de software para clínicas. Então começamos a desenvolver sistemas para clínicas, também não deu muito certo. Tentamos para hospitais, para planos de saúde, aplicativos, softwares diversos, e fomos como muitos empreendedores... Isso é importante, eu sempre falo aqui, né? A vida do empreendedor, quando dá certo, daqui a pouco nós vamos falar da Rapidoc que funciona, que está dando muito certo, que está em crescimento. Mas tu está contando aquela parte que todo mundo deixa um pouco escondido, embaixo do tapete. Exato. Né? Que é, tentou um negócio inovador, que até tinha demanda, mas ficou caro demais, não parava em pé. Aí teve que, ao invés de fechar ele, reformula, aprende com o erro, faz a tentativa e erro, aliás, né? Aprende com o erro e tenta outros caminhos. Foi isso que vocês fizeram. Também não encontraram o melhor caminho de sustentabilidade para a empresa, é isso? Exatamente. E aí, quando é que deu a virada de chave? Foi na pandemia? Foi na pandemia, né? Por incrível que pareça, né? Um evento tão triste, né? Para a humanidade, na verdade, como
tudo no mundo, né? Situações às vezes difíceis geram oportunidade. E mudou a vida de todo mundo, na verdade. Com certeza. Pro bem, pro mal. Teve gente que, claro, perdeu familiares. Eu perdi gente da minha família, perdi amigos pela Covid, mas mudou a realidade. Aqui, o reitor da Ubra me disse esses dias aqui, nessa mesa aqui do Poder RS, o estudo, né, universitário, a teleeducação, aí não é a telemedicina, mas a teleeducação, né, o estudo à distância, o EAD, ele foi adiantado em 10 anos, em uma década. Isso Nossa. Certamente aconteceu na saúde também? Com certeza, porque imagina, nós estávamos aí, ali no ano do início da pandemia, em 2020, já havia muitos países, inclusive aqui latinos, né, da América do Sul, América Central, já com serviços de telemedicina, e o Brasil ainda era um dos poucos países, na verdade, que isso era proibido. Né? Então, a pandemia, ou a permissão da teleconsulta, na época ainda em caráter, digamos assim, temporário, enquanto durasse a pandemia, se tornou algo possível, né, através do Conselho Federal de Medicina, e aí abriu muitas portas que, inclusive, permitiu nós, naquele momento ali em 2020 e 2021, começarmos a testar diversos modelos de serviço na área da telemedicina. Aí vocês já estavam prontos, a ideia estava na cabeça, já tinha começado, foi mais fácil de tocar o negócio? Foi mais fácil, né? Foi mais fácil porque nós já tínhamos, digamos assim, realmente uma ideia de como fazer. O que aconteceu nesses 2 anos foi, na verdade, de testarmos diversos modelos de preço, serviço, para quem vender, como vender, ou seja, que também não é um processo muito simples. Vocês não chegaram, então, a decolar durante a pandemia. Não. Começaram a testar, fazer Exato. o que uma boa startup faz. Exato. Testa possibilidades. Exato. E aí começamos a testar diversos modelos de negócio, vários públicos diferentes, né, nesse 2020 e 2021, até que ali, meados de 2021, foi quando nós encontramos esse modelo atual. Né? Que modelo é esse? Exato, é aí que foi que é o modelo onde nós entregamos o nosso serviço em um formato white label. Né? Então, como até nós brincamos, né, estamos ficando conhecidos como o grande atacado de telemedicina, né? White label do Brasil e também agora do próprio exterior. Por que é white label? Porque hoje nós não somente entregamos o serviço médico, mas nós também personalizamos para os nossos diversos tipos de clientes, como clínicas, planos de saúde, mas também outros tipos de negócios, como bancos digitais, seguradoras, assistências de viagem, empresas de software, portais. Porque, na verdade, vocês fazem telemedicina para vários tipos de clientes, ou direto para os consumidores finais, para os pacientes, tem isso, eu vi que tem 3 ou 4 planos diferentes que qualquer pessoa pode acessar, ou o que a gente chama, que tu está falando agora, que é para empresas. Então, até para quem tem planos de saúde, por exemplo, vocês entregam, ou para empresas corporativas, é assim que funciona? Na verdade, hoje nós fazemos uma entrega não para o consumidor final direto, e sim através do que nós chamamos de revendedores, né? Tá. De empresas diversas, como inclusive planos de saúde, ou cartões populares, cartões de desconto, clínicas populares, enfim, que nos conectamos a eles e através deles esse serviço é entregue para o consumidor final. Então os clientes de vocês são clientes corporativos. Eu não consigo acessar a Rapidoc diretamente, fazer um plano de assinatura. Exato. A não ser por um parceiro de vocês. Exatamente. Mas tem planos muito baratos ali, então é porque alguns parceiros oferecem esse tipo de plano. Tem um plano básico por R$ 5,90, é isso? Exato. Esse inclusive é um plano que nós entregamos o serviço do que a gente chama de clínico geral 24 horas. Né? Ele atende por videochamada, sem necessidade de agendamento, e esse serviço ele leva aí em torno de 5 a 10, 15 minutos para o usuário ser atendido qualquer dia e qualquer horário. Qualquer dia e qualquer horário. Quantas vezes ele quiser. Qual é o valor? R$ 5,90 por usuário mês. Por mês. E eu posso ser atendido quantas vezes por esse clínico? Quantas vezes precisar. Quantas vezes quiser. Exato. É um serviço de acesso ilimitado. Né? Não pode ser. R$ 5,90 para ser atendido quantas vezes eu quiser por um clínico geral, é isso? Exato. Que atende por videochamada. Tem pessoas solitárias que vão fazer isso. Vale muito a pena. Entra ali e conversa com o clínico geral. Exato. E tem ali seu problema, digamos assim, atendido, né? Atendido, ou pelo menos vai ser ouvido. Exato. E após o atendimento, o usuário ainda recebe a receita, atestado, encaminhamento, laudo, enfim, o que for necessário. Mas isso através de um parceiro, então. Qual é o parceiro que faz isso?
Nós temos hoje, tem vários? Nós temos hoje mais de 200 parceiros em todo o Brasil. E todos oferecem esse sistema de assinatura? Ele é padrão para todos? Na verdade, hoje cada parceiro insere este serviço dentro do contexto do seu negócio. Quais são os que vocês oferecem? Então, quais são os serviços? Agora estou entrando já na Rapidoc, estou curioso. Claro. Quais são os serviços que vocês oferecem? São 3, 4, 5, 10 planos? Exato. Claro, sempre pode personalizar, como tu falou. Mas quais são os básicos? Hoje nós temos o chamado plano básico de telemedicina, que dá direito ao clínico geral ilimitado. Ilimitado, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Exato. Quantas consultas for? R$ 5,90 por mês. R$ 5,90 por mês. Tá, depois desse? Depois desse nós temos o plano premium, que ele dá direito ao clínico geral ilimitado e médico especialista ilimitado por R$ 9,90. Médico especialista. Não pode ser. Não pode ser. É isso mesmo. É eu isso tô surpreso mesmo. que eu não sabia mesmo. Claro. Não tô fingindo aqui. Sim. Né? Tu sabe disso. A gente se encontrou 2 minutos antes de começar a entrevista. Claro. R$ 9,90 para ter clínico geral e especialista ilimitado? Exatamente. E são 12 especialidades médicas cobertas, dentre ali entra aí neurologia, psiquiatria, dermato, endocrinologia. A única diferença é que vai ser sempre telemedicina. Telemedicina por videochamada. Tá, né? E qual é o outro plano? Aí, depois desse plano, nós temos o plano também da psicologia premium. Agora vai ficar caro. Agora vai ficar caro. Vamos ver. Agora vai ficar muito caro, agora vai ficar R$ 15,90. R$ 15,90? Com dar quantas sessões? Direito até 4 sessões por mês. Bom, aí não é limitado também, porque Exato. aí não Aí tem como. Né? Exato. Mas 4, R$ 15,90? Exato. Como é que vocês conseguem esse milagre? Bom, não podemos contar todo o segredo, né? Claro. Mas como é que isso é possível? Pelo volume? Exato. Então, isso se aplica a... Vocês pagam mal os médicos? Olha o Cremeres aqui de olho em vocês, hein? Exato. Bom ponto aí, Orestes. Na verdade, o que acontece, a lógica se dá... Porque é muito barato, né? Claro. Mas aí é porque é um negócio escalável, eu tenho que parar de falar, né? Porque eu fico fazendo pergunta e tentando responder. Então, assim, tu vai dizer qual é o segredo. Mas deve ser porque o negócio é muito escalável. Tu atende isso no Brasil e agora vai começar a atender no exterior. Exato. É por isso? É por isso, é pela escalabilidade, né? E também por uma lógica que se assemelha muito à lógica de uma seguradora. Né? Então, na verdade, da mesma forma que o valor que muitas vezes se paga no seguro de uma casa, né? Às vezes são poucos reais para dar cobertura para uma casa de milhões de reais, por exemplo, né? Aí se explica, poxa, mas se há um sinistro ali, como esses poucos reais vai pagar uma casa de milhões, né? Isso se aplica porque há uma base grande, né? Claro. A maioria não utiliza. A maioria não utiliza, né? E se aplica, né? Uma grande base paga por quem usa, né? O sinistro, ou usa o serviço efetivamente. Para nós existe algo mais ou menos parecido, porque nós temos hoje uma base de mais de 250 mil usuários em todo o Brasil. 250 mil. Exato. Que ainda deve ser uma base pequena para o que vocês querem. Super pequena. Imagina, o país tem 200 milhões de habitantes. Exato. Muito 250 mil. Exato. Então nós temos uma base grande e um percentual pequeno que efetivamente usa recorrentemente o serviço. Qual é o percentual? Pode falar? Pois é, isso já entra entre os dados, vamos dizer... Confidenciais. Aí é o segredo do negócio. Segredo do negócio. Tá, mas é abaixo de 10%? Abaixo de 10%. Abaixo de 5%? Aí vamos dizer que está entre 5% e 10%. Tá, entre 5% e 10%. Entre 5% e 10%. Só para ter uma ideia. Claro, mesmo. entre 5% e 10% de... E quantos médicos vocês têm e eles ficam aonde? Porque aí o médico pode ficar em qualquer lugar, né? Claro. Ele pode ficar na Austrália. Depois aqui do intervalo a gente vai entrevistar uma médica brasileira que trabalha na Austrália. Então ela poderia atender alguma especialidade lá da Austrália de qualquer lugar do mundo, é isso? Claro, inclusive nós temos médicos credenciados conosco que vivem em Londres, na Espanha. Tem agora recentemente um médico nos Estados Unidos que vai, a princípio, trabalhar conosco também. Quantos médicos vocês atendem, estão no sistema de vocês? Certo. Hoje nós temos em torno de 70 médicos, 70 médicos dentro da nossa equipe para de trabalho. atender uma base de 250 mil. Exato. É suficiente? Inclusive, neste momento, essa equipe ela está digamos assim, dimensionada para esse volume de vidas. Já é para o crescimento, então, que a empresa vai Exato. ter. Porque, na verdade, isso é até um questionamento comum, né? Poxa, e se nós fecharmos um negócio com a Rapidoc e colocarmos 1 milhão de vidas, 1 milhão de usuários, como comportaria uma situação dessa, né? Isso, na verdade, é o menor dos problemas, porque entrando usuários, né, entra receita, entrando receita, nós vamos fazendo o que fizemos desde o início, dimensionando a base de médicos, contratando mais médicos, né? Lembrando que nós não trabalhamos com nenhuma classe de terceirização. Né? Todos os médicos são contratados de vocês. São contratados nossos.
né? Porque dessa forma nós vamos fazendo uma gestão completa. Mas eles trabalham full time com vocês ou pode ser algumas horas por dia? Pode ser algumas horas por dia. Na verdade, nós contratamos os médicos já em base às necessidades de horas de trabalho e já definimos para cada médico as suas escalas de trabalho dentro da nossa plataforma. Qual é o valor médio que vocês pagam por hora para cada médico? Para os médicos, nós pagamos ali... Bom, aí depende das especialidades, né? Não, mas o geral, para um clínico geral e para um médico especialista. Os nossos valores de hora, eles giram entre 100 a 250 reais a hora. Tá. Né? Daí entram as diversas especialidades. Eu te perguntei por isso, porque também faz pouco tempo que eu entrevistei aqui, né, o presidente do sindicato médico, do Simers, e ele estava reclamando da remuneração dos médicos que são conveniados ao IP. Que uma hora de um especialista é 30, 40 reais, não é mais do que 50 reais. De um clínico é 18, 20 reais. Claro. Então os médicos são sim bem remunerados na Rapidoc. Claro, não, com certeza. A gente busca, dentro das nossas possibilidades, é claro, prestar a melhor remuneração possível. E qual é o retorno dos usuários? O retorno dos usuários... O feedback que eles dão para você sobre os atendimentos, se acostumam, sentem falta do presencial? Olha, hoje nosso NPS, né, que é a famosa nota de 1 a 10, né, já que o usuário ele faz essa avaliação ao final do atendimento. O nosso NPS está 9. 9? Né? Exato. É alto. É bastante alto e a aceitação e o feedback dos usuários é incrível. Né? Na verdade, muitas vezes, inclusive, nos emociona a quantidade de feedbacks positivos que nós temos, já que um dos nossos grandes diferenciais é a qualidade da nossa equipe médica, né? Que busca atender não só... E tem aquele atendimento humanizado mesmo, porque o online ele é um pouco mais difícil, mas às vezes a gente é tão mal atendido presencialmente por uma gama de médicos aí, né? Então que nem conversa com o paciente, faz uma consulta aí pelo SUS de 5 minutos. Então esse atendimento deve ser o diferencial de vocês também, esse acompanhamento do médico-paciente. Com certeza, porque... apesar de existir essa distância da videochamada, é muito comum os relatos dos nossos médicos, que inclusive nós temos também um programa de entrevistas com os nossos médicos, né, Rapidoc Talks, e ali nós temos coletado e expressado através dos nossos meios de divulgação uma série de histórias muito inspiradoras e emocionantes sobre atendimentos assim, que acontecem, né? Muitas vezes até mesmo salvando vidas e levando ali alento, atenção, carinho a pessoas em momentos ali dificílimos e aonde em questão de poucos minutos ou até mesmo segundos um médico nosso faz um atendimento e ajuda uma pessoa no outro canto do país ou até mesmo do mundo, como é o caso hoje, onde nós já estamos desbravando também, não somente o Brasil, né? Antes da gente falar dessa internalização da Rapidoc, eu quero que fale onde é que Gravataí se encaixa nisso. Quem nos apresentou aqui foi a secretária de inovação de Gravataí, a Selma, né? Ela que nos aproximou ali até pelo WhatsApp, ou seja, de forma online, que é o nosso costume atual pós-pandemia. Então a sede de vocês é em Gravataí? Nós temos hoje uma sede no Instituto Caldeira, em Porto Alegre. Certo. Né? E estamos agora montando uma sede também na cidade de Gravataí, né? Que é onde eu moro. Né? Sim. Eu moro em Gravataí. Na verdade, me mudei, né, para Gravataí em virtude de uma recolocação profissional da minha esposa, né, trabalhando numa indústria lá na cidade de Gravataí. E aí nos mudamos para lá, né, para, enfim, ficar mais fácil a logística familiar. E aí começamos a buscar, digamos assim, gerar um time de trabalho naquela proximidade, até para facilitar toda a questão logística, né? Claro. E até porque tem um ambiente de inovação bem importante agora no município de Gravataí, muito incentivado, né, pelo prefeito Safalon e pela secretária Thelma. Então faz sentido estar nesse polo criativo e de inovação de Gravataí para vocês. Com certeza, até porque Gravataí está agora investindo muito nas startups, abrindo os espaços e criando condições de desenvolvimento do empreendedorismo lá em Gravataí. Então, para nós, faz todo sentido termos um escritório e estarmos lá, né? E de Gravataí para o mundo, porque vocês estão prestes a abrir operações, então, nos Estados Unidos e em Londres. Conta isso para nós. Ótimo. Então, dia 4 de setembro... Né? Agora, daqui a pouquinho. Né? Estarei lá, né, em Miami para fazer o lançamento oficial da Rapidoc USA, que é a nossa primeira operação internacional, né, com o intuito de dar cobertura médica a brasileiros que vivam ou que estejam em viagem nos Estados Unidos. É dedicado a brasileiros, então. Essa primeira versão de nossa operação será dedicada a brasileiros, né? Como nós vamos fazer isso, né? Nós vamos, através de um time médico radicado lá,
nos Estados Unidos. Nós vamos permitir com que o usuário, após um atendimento por videochamada, tenha condições de ter a sua receita médica validada, inserida no registro, no sistema americano, para que ele possa comprar medicamentos lá em qualquer farmácia nos Estados Unidos, com toda a facilidade como nós temos aqui hoje no Brasil. Isso é importante, né? Dar sequência no tratamento. Em Londres, quando vai ser? Em Londres, a previsão é ser no próximo... entre setembro e outubro será o lançamento em Londres. Depois dos Estados Unidos, vai para Londres. Para Londres, para fazer o lançamento lá. Né? E aí já outros países aí que estamos já começando a avisar, né? Onde há comunidades brasileiras, para fazer o mesmo que nós vamos fazer nos Estados Unidos e Londres e em outros países do mundo, né? E aí vem ano que vem, onde nós estamos já mirando o próximo passo, que é ter uma equipe médica operando em um dos países latinos, para ter o idioma espanhol, né, 24 horas também, para com o idioma espanhol nós podermos também chegar aos Estados Unidos, aos 45 milhões de latinos que lá vivem, mas também em outros países de... Toda a América Latina. Aí toda a América Latina, né? Então esse vai ser vamos dizer, o 2.0, né, como se diz. Vou te conectar com a doutora Renata Burtê, que depois do intervalo aqui a gente vai exibir uma entrevista que eu gravei com ela, que é gaúcha, lá de Santo Ângelo, da minha terra, e que está na Austrália agora. Olha, e ela está lá integrada ao sistema australiano de atendimento à saúde, mas ela diz que atende muitos brasileiros, porque geralmente tem isso, né? Quem está fora gosta de ser atendido na sua língua nativa. Como é que funciona aqui os medicamentos? Então, depois que recebe a receita, exames e medicamentos, aí o paciente tem que dar conta por si próprio, é isso? Claro. Nesse momento atual, sim, né? Aí nós contamos com os nossos parceiros locais e regionais em cada região do Brasil para fornecer descontos em medicamentos através de parcerias e também exames. De exames, né? Que sempre é um gargalo aí na área da saúde. Que é um gargalo, né? Então, no futuro, deve ter alguma parceria mais forte em relação a exames, principalmente? Exato. Estamos também já trabalhando com alguns projetos para entrar nessa área de medicamentos e exames e também darmos um grande salto, já que toda consulta médica ele acaba virando, né, ou medicamentos ou exames, né? Qual é o futuro da Rapidoc? O que tu enxerga para nós terminar aqui a nossa entrevista ou deixar como dica aqui o teu livro Quero Ser Empreendedor? E agora, onde é que encontra esse livro? Esse livro está disponível na Amazon, né? Certo. E, se não me engano, no Clube da Leitura, mas a Amazon com certeza... A Amazon é fácil de encontrar. É fácil de encontrar o livro. Ivan Martins, CEO e fundador da Rapidoc, o que tu enxerga aí para os próximos anos? Onde é que vocês querem chegar? Olha, o sonho é grande, tá? O sonho é grande, mas de maneira... Tem que sonhar grande, senão não alcança. Custo mesmo que sonhar pequeno, né? Dizem alguns grandes empreendedores. Só alcança o que a gente sonha. Exato. A nossa ideia, na verdade, é, daqui a alguns anos, realmente contribuirmos para a saúde e o acesso a médico de toda a população do planeta, né? Permitindo que isso, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, seja possível as pessoas terem acesso ao que nós hoje estamos entregando. Um acesso humanizado, rápido, eficiente e de baixíssimo custo. E barato. Barato, então, exato. olha só, de R$ 5,90 até R$ 15,90, os 3 planos básicos aqui de atendimento pela Rapidoc. Quem quiser mais informações, pode deixar o Instagram. Perfeito, né? O Instagram nosso é Rapidoc Brasil. Rapidoc, né? Brasil, super fácil, @Rapidoc Brasil. Exato. Acessa o Instagram e lá consegue chegar aos planos de vocês, é isso? Exatamente, né? E aí também aquele consumidor final pode, através da Rapidoc, descobrir os canais, né? Em cada região onde é o mais indicado para buscar digamos assim, o acesso ao serviço, né? Perfeito. Ivan Martins, CEO e fundador da Rapidoc, obrigado pela tua presença aqui no Poder RS, parabéns pelo trabalho e conte sempre com esse espaço aqui de inovação e de empreendedorismo. Muito obrigado, Orestes, obrigado aí a todos os telespectadores da TV Ubra e do Poder RS, é uma alegria, uma honra estar aqui com vocês e sempre às ordens aí para a gente falar um pouco sobre empreendedorismo e inovação. Perfeito. Agora, pessoal, a gente vai para um rapidíssimo intervalo.